Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula da disciplina de SIG. Nessa aula de hoje nós vamos usar a base de dados que nós já usamos na semana anterior. Inclusive vamos usar o mesmo projeto, tá bom? Então olha, eu já vou abrir aqui o projeto que eu salvei como primeiros passos. O QGIS ele mostra para gente os últimos projetos que a gente fez. Então eu dei 2 cliques aqui, ele já abriu o meu projeto com todas as layers aqui, com rodovias, com municípios, com cidades e com o SRTM, tá bom? Então, se por acaso você não salvou esses arquivos, basta você vir aqui no seu navegador e encontrar lá esse arquivo es.gpkg. Aqui dentro vão estar todos esses arquivos aqui que a gente vai usar. E eu vou incluir hoje esse arquivo aqui, es-articulação. Tá bom? Nós vamos então usar esses arquivos aqui para poder fazer a nossa demonstração de hoje. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou começar só mudando aqui a simbologia rapidinho. Depois a gente vai ter uma aula só sobre simbologia, tá bom? Eu vou só modificar aqui algumas cores para poder ficar mais fácil da gente visualizar. E eu vou deixar esse aqui com preenchimento transparente. Ok, muito bem. Então vamos lá. Seguinte, vamos então começar a entender o tema da nossa aula de hoje. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre seleção. Tem 2 maneiras de fazer uma seleção. Por que eu preciso, às vezes, de fazer seleção? Porque, às vezes, eu preciso de encontrar algum dado que eu sei que existe na minha tabela de atributos e eu simplesmente não sei onde está. O Espírito Santo aqui tem 78 municípios. Vamos supor que eu queira fazer um trabalho referente ao município de São José do Calçado. Olhando aqui no mapa, você consegue saber aonde fica São José do Calçado? Então, se você precisa de saber onde está São José do Calçado, existem 2 maneiras de fazer isso. A primeira, que vocês já poderiam fazer automaticamente, é você vir aqui, abrir a tabela de atributos e vir aqui e procurar aonde que está o município. Está aqui, São José do Calçado. Quando eu seleciono ele aqui, aparece o município selecionado aqui. Ok? Porém, eu estou falando aqui de 78 linhas apenas. Às vezes eu quero selecionar no meio aí de 5.000 municípios, como é o caso do Brasil. Ou às vezes eu quero selecionar mais características. Então, como é que eu faço essa seleção? Eu vou limpar aqui a seleção, certo? Para poder mostrar para vocês. Vou pegar um exemplo simples aqui para poder mostrar essa seleção. Então, esse ícone aqui, é selecionar feições utilizando uma expressão. Então, eu tenho a opção aqui, selecionar feições utilizando uma expressão, certo? Que é a que a gente mais usa. Também tem outras opções aqui, que é selecionar todas as feições, ok? Vou limpar aqui, esse botãozinho que eu já mostrei na aula passada, é quando eu seleciono apenas alguns municípios, e aqui eu tenho a opção de inverter seleção. Então, quem estava selecionado deixou de estar, e quem não estava passou a estar, ok? E eu tenho também essa opção aqui, de selecionar feições por valor. Então, no caso aqui, ele vai me colocar todas as tabelas de atributos. Eu vou usar, por exemplo, esse aqui, total da P, que é a total da população. Então, eu vou colocar aqui 0, que eu quero selecionar as feições que estão com a população 0. Então, clico aqui em selecionar feições, ele selecionou aqui um município, que é o município de Governador Lindenberg,
que não existia na época desse censo que a gente está usando aqui na tabela de atributos, por isso a população dele está 0. Ok? Mas agora vamos lá ao que nos interessa mais, que é selecionar feições pela expressão. Então, basta clicar aqui e aí você vai abrir essa janela aqui. Essa janela aqui é uma janela muito poderosa. Ela tem várias funções que não dá nem para eu poder mostrar todas elas para vocês. Então, as funções delas vão estar todas aqui. Eu vou mostrar as mais simples e as que a gente usa mais no nosso dia a dia, tá bom? Quando a gente quer selecionar alguma coisa a partir das informações que constam da tabela de atributos, a gente sempre vai usar essa opção aqui, ó, campos e valores. Por quê? Porque aqui, ó, estão todos os campos que a gente encontra na tabela de atributos. Se eu vier aqui abrir a tabela de atributos, ó, essas colunas aqui, ó, são os campos, tá vendo? E aí o campo que a gente vai usar nessa vai ser esse aqui, ó, total da P, que é total da população. Os dados estão defasados, tá? São dados antigos, mas servem para a gente poder fazer essa atividade aqui sem problemas. Então, se eu quiser selecionar, por exemplo, aqui, ó, nome município, NM município, eu posso usar primeiro aqui o campo, ó, então eu quero que no campo NM município, eu quero selecionar o município que tem esse campo igual a, e aí eu posso escrever aqui o campo. Mas se eu já sei qual é o campo, por exemplo, eu quero selecionar o campo de Vitória. Então vou vir aqui, ó, clico em único, ele vai carregar todos os valores que estão ali e venho aqui, ó, em Vitória, certo? Então basta eu clicar em selecionar feições que ele vai selecionar aqui, ó, o município de Vitória, certo? O que eu quero que vocês observem é o seguinte: sempre que a gente for construir uma expressão aqui, a gente vai usar as aspas para o nome do campo, tá vendo? O nome do campo vai ser entre aspas, e o valor que eu quero recuperar, se for um valor escrito, eu vou usar essa aspa simples aqui, ó, certo? Essa apóstrofe simples, antes e depois. Então, qualquer município que eu clicar aqui, ó, por exemplo, Água Doce do Norte, ó, ele vai escrever entre aspas simples. Quando eu mandar selecionar, ele vai aparecer, ó, Água Doce do Norte selecionado, certo? Eu posso escrever? Posso escrever. Basta eu digitar aqui aspas simples e escrever o município, o nome do município, ok? Então, escrevi ali, ó, Viana. Se eu mandar selecionar, olha, ele colocou ali, selecionou Viana. Tem outras opções aqui que eu posso utilizar. Por exemplo, eu quero selecionar 2 municípios. Eu quero selecionar Viana e quero selecionar Domingos Martins. Então, basta eu utilizar essa expressão aqui, ó, e no lugar de Viana, eu quero selecionar os dois, né? Tanto Viana quanto Domingos Martins. Basta eu vir aqui, ó, e dar 2 cliques em Domingos Martins. A expressão está construída. Só que aqui, ao invés de vir e clicar em selecionar feições, eu vou vir aqui nesse triângulozinho e vou vir aqui, ó, mandar adicionar a seleção atual. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu já tenho um município selecionado. Eu quero usar essa expressão para adicionar a seleção. Então, veja só. Quando eu clicar aqui, ó, ele manteve a seleção que já existia e adicionou a seleção. Se eu vier aqui e usar essa opção de remover da seleção atual, ó, eu estou chamando quem? O nome do município igual a Domingos Martins. Eu quero remover. Então, ó, ele remove e mantém a outra seleção. Ok? Se eu vou mandar adicionar de novo. Agora, se eu não modificar essa opção aqui e simplesmente clicar em selecionar feições, olha o que ele vai fazer. Ó. Ele vai fazer uma nova seleção. E essa nova seleção está dizendo que o nome do município tem que ser igual a Domingos Martins, certo? E eu posso fazer uma seleção dupla? Posso. Eu tenho outras opções aqui que eu vou encontrar aqui em operadores, certo? Inclusive,
algumas expressões que eu não encontro aqui, eu vou encontrar aqui em operadores, ó, e outras que eu encontro aqui também vou encontrar, como é o caso do igual. Então, vamos supor que eu queira selecionar o município de Domingos Martins e o município de Colatina. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou construir uma expressão dessa forma. Nome município igual a Domingos Martins. E vou vir aqui, ó, em operadores e vou clicar 2 vezes aqui no OR. O OR, né, é ou. Então, a minha seleção diz, eu quero nome município igual a Domingos Martins ou, tenho que digitar de novo, nome município igual a Colatina, né, que eu tinha escolhido, Colatina. Então, quando eu mandar selecionar feições, ó, ele selecionou tanto Domingos Martins quanto Colatina, certo? Então, esse OR quer dizer, selecione isto ou isto, tanto um quanto o outro. Se eu vier aqui e colocar AND, é selecionar o que tem nesse e nesse. Isso aí não vai funcionar. Quer ver? Vamos mudar aqui o operador para o AND. Ó. Quando eu mandar selecionar feições, ó, ele não encontrou ninguém. Por quê? Porque não tem nenhuma feição que o nome do município é ao mesmo tempo Domingos Martins e Colatina, certo? Então não existe essa opção. Quando eu quero selecionar duas coisas iguais, eu tenho que usar a expressão OR, ok? Deixa eu mostrar mais uma outra coisa interessante aqui, que você vai poder usar a expressão AND. Vamos pegar aqui e usar esse campo de nome do município. Antes de mostrar isso, deixa eu mostrar uma coisa aqui interessante. Aqui, ó, eu tenho também a opção recente. O que é o recente? O recente, ó, guarda aqui as últimas pesquisas que eu fiz, certo? Então, se eu quiser refazer uma pesquisa recente, eu posso vir aqui e fazer. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês essa aqui, ó. Nome do município, no caso vou clicar 2 vezes aqui, e vou vir aqui, ó, em operadores, e usei esse like. O que serve o like? O like, ele serve para a gente poder trabalhar com nomes escritos. Então, vou pegar aqui a opção e vou colocar o like, ó, B. E vou colocar essa porcentagem aqui. O que significa essa porcentagem? Ó, quando eu cliquei ali no like, ele já me mostrou aqui alguns exemplos. Ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. O que está escrito lá no campo é A, B, C, D. Se eu digito like, certo? E coloco aqui, ó, o B entre dois símbolos de porcentagem, ele diz o seguinte, olha, eu quero que tenha um B no meio. Não interessa o que tem escrito, as letras que tem antes, nem as letras que tem depois. Eu quero que tenha B no meio, certo? Nesse caso aqui, ó, como eu coloquei a apóstrofe, né, que indica que eu estou procurando alguma coisa escrita, e a letra B e só depois o símbolo de porcentagem, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que o nome do município seja como? Comece com a letra B. O que tem depois não me interessa, ok? Então, vou mandar selecionar os municípios que começam com a letra B. Ó, ele selecionou aqui, ó, 5 municípios. Professor, e se eu não tiver conseguido contar quantos municípios foram selecionados? Muito simples, você vai vir aqui na tabela de atributos, vai abrir ela, certo? Ele já mostra aqui, ó, total de feições 78. Selecionados 5. Ou você pode vir aqui, ó, e mostrar as feições selecionadas. Ele mostrou aqui, ó, quais são os 5 municípios que foram selecionados, ok? Mas eu não quero somente saber quais são os municípios que começam com a letra B.
eu quero que eu quero saber quais são os municípios que começam com a letra B, certo? E que tem uma população de mais de 20 mil habitantes. Ok? Então vamos lá. Aqui eu vou usar esse operador aqui, ó, porque eu quero duas condições ao mesmo tempo. Quando eu quero duas condições ao mesmo tempo, eu vou usar o AND. Então, a primeira condição, comece com a letra B, não interessa qual é o resto do nome do município, certo? Então, que ele comece com a letra B. AND, ou E, a outra condição é que o total da população, certo? Aí eu vou vir aqui nos operadores, seja maior do que 20 mil. 20 mil não precisa de colocar aspas, porque é número, ok? Ele fica até vermelhinho. E aí eu vou mandar selecionar feições. Ó, ele selecionou, então, 2 municípios, certo? Que eu posso ver quais são na tabela de atributos, ou eu posso usar a minha setinha aqui, ó. Esse aqui, Baixo Guandu, ó, Baixo Guandu, população, total da população, 27.819. E esse aqui é Barra de São Francisco. Total da população, 37.597. Ok? Eu vou ter os outros municípios lá, que tem a letra B, mas eles não vão ter mais de 20 mil habitantes. Por isso eles não foram selecionados. Ok? Então, eu posso fazer a seleção só por total da população? Posso. Posso vir aqui, ó. Vamos supor, eu quero selecionar os municípios que têm total de população maior do que 100 mil. Se eu mandar selecionar, ó, ele selecionou aqui, ó, todos os municípios que têm mais de 100 mil habitantes no Espírito Santo. Se eu quiser selecionar ou adicionar uma seleção aqui, ó, posso adicionar. Se eu quiser remover, posso remover. Então vamos supor que eu queira aqui os municípios que têm mais de 100 mil habitantes e os municípios que tenham menos de 10 mil habitantes. Então, se eu quero que seja tanto os municípios com mais de 100 mil quanto os com menos de 10 mil, eu vou usar OR. E para usar, aí eu vou usar total da população maior do que 100 mil, OR, total da população, clico de novo, venho aqui no meu operador, menor e digito 10 mil. Ó, ele selecionou os municípios maiores e os municípios menores. Ok? Então, aqui eu consegui fazer duas seleções de população. Quem tem mais de 10 mil e menos de 100 mil não foi selecionado. Certo? Então, isso daqui são algumas das expressões que a gente utiliza. Tem outras? Tem várias outras. Certo? Eu não vou mostrar aqui muito detalhadamente, porque essas aqui são as principais que a gente usa e as outras vocês podem ir descobrindo depois e a gente está sempre aí à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, agora nós já fizemos aqui uma seleção por atributos, como a gente diz, certo? Já vimos que a gente pode vir aqui e vir selecionar feições por expressão. Esse mesmo botão aqui, ó, se eu vier aqui abrir a tabela de atributos, eu tenho esse mesmo botão, ó, vou limpar aqui, ó. Eu tenho esses mesmos botões que eu tenho aqui, ó. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar feições por expressão. Ele já abre aquela mesma tela. Então pela tabela de atributos eu também consigo vir e selecionar. Mas finalizamos aqui a seleção por expressão. Agora nós vamos ver uma nova forma de selecionar, que é a seleção por localização. Como é que funciona a seleção por localização? Para eu poder fazer esse tipo de seleção, como o próprio nome diz, eu quero saber se uma coisa está localizada, como ela está localizada em relação à outra, certo? Se ela está localizada dentro, fora ou alguma determinada distância, enfim. Essas aí são algumas perguntas que eu posso fazer.
Então, vamos pegar como exemplo esse município aqui, ó, município de Nova Venécia, certo? Eu vou selecionar, vou clicar em cima dele, ó, ele está amarelinho, ele está selecionado. Eu tenho também uma camada de rodovias aqui, ó, que estão em preto. Vamos supor que eu queira selecionar as rodovias, ou os trechos de rodovia, na verdade, que cada trecho de rodovia é uma feição. Aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, essa aqui é uma rodovia, mas se eu for ver, aqui é um trecho, aqui é outro trecho. Então, isso aqui vai ser uma linha, isso aqui vai ser outra linha. Então, por isso, eu vou chamar de trechos de rodovia. Eu quero selecionar todos os trechos de rodovia que passam por Nova Venécia. Então, eu selecionei aqui Nova Venécia, e para fazer essa seleção por localização, eu vou vir aqui nessa aba Vetor, e vou vir investigar. Aqui em investigar, eu tenho essa opção, selecionar por localização. Como que eu vou fazer essa seleção? Primeiro, eu quero selecionar em qual camada. A camada que eu quero selecionar, eu vou escolher aqui, ó, selecionar feições de rodovias que, vamos lá, como eu quero que elas passem em algum momento em Nova Venécia, eu vou colocar que elas têm que interseccionar, certo? Elas têm que ter interseção com Nova Venécia. Se eu clicar em tocam aqui, nesse caso, vai dar a mesma coisa. Posso usar tanto um quanto o outro, certo? Então, eu quero comparar, eu quero que as rodovias que interseccionam com municípios. Só que eu não quero todos os municípios, eu quero apenas o quê? Apenas o município de Nova Venécia. Então, eu já selecionei o município de Nova Venécia manualmente e vou vir aqui, ó, e clicar apenas feições selecionadas. Okay? Do mesmo jeito que eu fiz lá na seleção por atributos, aqui eu posso adicionar a seleção atual, remover da seleção atual ou selecionar dentro da seleção atual. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui criar uma nova seleção. Então, rodovias que interseccionam Nova Venécia, que está selecionado, e mando executar. Ó, quando eu faço isso, observa que todas as rodovias que estavam aqui, certo? Que passavam ou que encostavam, que tinham interseção com o município de Nova Venécia, elas foram selecionadas. Inclusive, alguns trechos de rodovias, ó, que estão fora de Nova Venécia. Mas por que isso? Porque esse trecho de rodovia começa aqui e termina aqui. Então, se ele intersecciona, se ele passa em algum momento dentro do município de Nova Venécia, ele vai ser selecionado. Foi isso que aconteceu. Quero saber quantos trechos foram selecionados. Basta vir aqui na tabela de atributos e abrir, que ele vai mostrar aqui, ó. Foram selecionados 754 trechos de rodovia. E todos esses trechos estão aqui, ó, destacados em azul aqui na tabela de atributos, certo? Todos os trechos que passam ali dentro. Então, isso aqui é uma das formas de fazer a seleção. Eu vou alterar um pouquinho essa seleção aqui. A gente tinha 754 trechos, né? Então, eu vou mudar um pouquinho a seleção. Vamos vir aqui de novo em vetor, investigar e selecionar por localização. Ao invés de... agora eu não quero as rodovias que vão interseccionar Nova Venécia. Eu vou querer as que estão dentro de Nova Venécia, ou seja, as que estão contidas em Nova Venécia. E eu vou usar, então, a minha camada municípios e vou usar apenas as feições selecionadas. Então, as que estão dentro, quer dizer, não pode ter nenhum pedacinho do trecho fora do município, certo? Então, clico em executar, ó, ele selecionou mais uma vez. Vamos ver se deu a mesma quantidade? Ó, agora o resultado foi 678. Por quê? Porque alguns trechos de rodovia começam dentro do município e passam para fora. Esses aí não vão ser selecionados nessa outra opção aqui, ó, que a gente achou, tá certo? Então,
Essas aqui são algumas das possibilidades que a gente tem, certo? Para poder fazer a seleção por localização. Agora eu posso fazer outros tipos de seleção. Vamos pegar dois exemplos aqui, para a gente poder ver. Deixa eu limpar aqui a seleção e vamos pegar um outro município. Vamos pegar um exemplo prático de uma coisa que vocês vão precisar de fazer. Essa camada aqui, ó, de articulação e EMA são fotografias aéreas que foram tiradas pelo governo do estado. Elas são disponibilizadas gratuitamente, certo? Só que você tem que baixar uma por uma. E como que você vai saber quais são as fotografias ou as cenas que vão compor ali, que vão estar dentro do seu município? Você pode vir aqui, ó. Vamos supor que o meu município seja esse aqui. Ó, eu tenho os números aqui, estão vendo? Ó, cada quadradinho desse tem um número que identifica ele, certo? Então vamos supor que o município que eu trabalho seja esse aqui, ó, Vila Valério, tá bom? Então eu preciso de baixar todas as imagens que estão aqui dentro de Vila Valério. Eu posso vir aqui e fazer uma seleção manual. Então clico aqui, ó, primeiro tem que selecionar aqui, e aí eu vou clicando, aperto Ctrl e vou selecionando. Posso fazer isso? Posso fazer isso, é uma opção. Agora, eu posso usar também a minha ferramenta de seleção por localização. Como assim? Vou vir aqui, ó, vou primeiro selecionar o município de Vila Valério. Opa, tem que clicar nele aqui. Está aqui, ó, município de Vila Valério, está selecionado, certo? E vou vir aqui em vetor, investigar, selecionar por localização. Quem eu quero selecionar agora? Eu quero selecionar as feições nesse articulação, ok? Que interseccionam os municípios selecionados. No caso aqui é o município de Vila Valério, certo? Vou usar agora, tocam aqui, ó, ok? Então, quero selecionar os que tocam o município de Vila Valério. Então, mando executar. E quando eu colocar aqui, ó, opa, peraí, alguma coisa deu errado. Vamos fazer de novo. Investigar, selecionar por localização. Vamos fazer com... porque municípios apenas... Vamos ver se deu certo. Aí, pronto. Agora, ó, observa que ele selecionou somente todas as feições que estão, ó, coincidindo, estão pegando qualquer pedacinho de Vila Valério, tá certo? Então, isso daí é uma possibilidade da gente usar essa seleção por localização. Eu posso usar para outras coisas. Exemplo, eu quero saber quais são os municípios que fazem divisa com Vila Valério. Então, ó, vamos ver aqui, ó, esse aqui, ó, o município de São Mateus faz divisa, ó, esse aqui de Sooretama faz, de Jaguaré faz só um pedacinho aqui, mas faz, certo? Então, para poder fazer essa seleção, eu vou também usar a minha opção de seleção por localização. Vou mais uma vez em vetor, investigar, selecionar por localização. Bem, mas eu quero saber o quê? Quais são os municípios, certo? Os municípios, eles têm que tocar em algum ponto Vila Valério. Se ele tocar em Vila Valério, se a divisa dele tocar em Vila Valério, ele vai fazer divisa com Vila Valério. Então eu vou usar selecionar de municípios os que tocam municípios. E aqui eu vou colocar apenas feições selecionadas. Por quê? Porque eu já estou com Vila Valério selecionado. Quando eu mandar executar, ó, o que ele fez? Ele selecionou todos os municípios que estão em volta de Vila Valério. Mas ele não selecionou Vila Valério. Não, porque eu queria os que tocavam Vila Valério, certo? Então, o Vila Valério, ele coincide com a feição, coincide com ela mesma, óbvio, né? Mas aqui eu selecionei todos que tocam Vila Valério.
Agora vamos dizer que eu queira achar os municípios que fazem divisa ao mesmo tempo com Vila Valério e com esse outro aqui que é Nova Venécia. Ó, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, investigar, seleção por localização, né? E mandar fazer uma seleção dentro da outra, ok? Mas para hoje nós vamos parar por aqui, para a aula não ficar muito longa, e eu vou deixar aí uma atividadezinha para vocês poderem usar algumas dessas ferramentas que eu ensinei aqui, certo? Vocês vão usar esse mesmo arquivo aqui, essas camadas aqui, e com essas camadas vocês vão conseguir responder aí as perguntas que eu vou deixar para vocês, tá legal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só vocês entrarem em contato que eu ajudo vocês aí, caso vocês estejam tendo alguma dificuldade para fazer as atividades, tá bom? Tentem repetir aí alguns desses passos para vocês poderem ficarem mais íntimos aí da ferramenta, e na semana que vem a gente parte para um novo conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.